Olá, doutores e doutoras, meu nome é Gilberto Melo, eu sou advogado, sou coordenador da sala do podcast aqui da OAB Cascavel Paraná, da subseção de Cascavel, e esse espaço é um espaço destinado às comissões, né? A gente vai conversar hoje com o presidente da Comissão de Direito Infantil, né, a Educação Infantil, doutor Heriberto Teixeira, que vai contar para a gente hoje o que é a comissão, qual é o trabalho que eles estão desenvolvendo e as preocupações e as dores, né, do direito à educação relacionado à criança. Boa tarde, doutor. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Gilberto. Obrigado aí pela abertura, pelo convite. Vamos conversar um pouco, debater um pouco aí sobre educação infantil e quais são os desafios que a OAB e a sociedade de Cascavel têm a enfrentar nesse tema. Me diz uma coisa, doutor. A comissão existe desde quando? Então, há um tempo atrás, eu conversei com o presidente Alex e expliquei para ele do sonho, né, que é a busca da educação. Em sala de aula, como professor, eu vislumbrei uma grande dificuldade dos egressos em acompanhar e chegar na universidade com uma bagagem boa. E percebi que o problema é na base, bem na base mesmo, lá na formação inicial, de 0 a 5 anos. E aí conversei com ele deu abertura e eu entendi que a OAB, enquanto aí cumpridora do Estado democrático, observadora das leis, fiscal, né, na busca da justiça social, ela é um órgão muito importante para cobrar das autoridades, né, a realização, a concretização dessa universalização de acesso das crianças de 0 a 5, principalmente de 0 a 3, onde está a maior dificuldade, né? E o Alex prontamente falou: não, Heriberto, você tem a nossa total confiança, eu vou te nomear presidente, você escolhe o pessoal que você quer trabalhar, você convoca, a gente chama, a OAB está à disposição. E ele abriu as portas e a gente montou então a comissão. Eu fui nomeado o presidente da comissão, mas o presidente não faz nada sozinho, nós estamos com uma equipe já e já estamos com o planejamento estratégico praticamente pronto para as atividades do ano de 2024. Quando a gente conversa e fala sobre educação infantil, né, que está expresso na Constituição, que é um direito fundamental, mais que um direito fundamental, tem um intervalo ali onde que é obrigatório ou não, né, mas hoje a gente entende como obrigação do Estado, né? Existem espaços que parecem, doutor, se estiver errado me corrija, né? Por favor, depósitos onde as crianças são colocadas para os pais poderem trabalhar, né? E esse espaço de 0 a 3 anos exige uma preocupação maior, eu acho que de afetuosidade com as crianças. Veja, nós estamos em Cascavel pode ter uma realidade diferente de outros lugares, mas essa é uma preocupação global, não local, né? Nesse sentido, qual que é a sua visão global? Podemos falar de Paraná, podemos falar de Brasil, ou de um entendimento geral, sem problema nenhum. É importante o aspecto que você levantou, porque até tem uma questão aí histórica, onde as crianças nesta idade, nessa faixa etária, nunca foram assim relevadas como sendo um objetivo do Estado, um objetivo de cuidado. Isso recentemente, depois de estudos que foram feitos, estudos científicos, estudos, enfim, de pessoas que estão trabalhando com a educação, acabaram identificando que a criança, na formação de 0 a 6 anos, é onde forma o cérebro, é onde forma as conexões, as sinapses, se desenvolve toda a parte neural, a parte social. Então, isso acabou tendo relevância e começaram, então, a pesquisar e a entender a necessidade. E aí até eu vou fazer um contraponto, doutor Gilberto, você coloca muito bem essa questão de depósito. E hoje nós temos um nome hoje que, me desculpem quem não acha dessa forma, mas eu acho creche hoje um nome já carregado com essa... Quase pejorativo. Exatamente, né? Quase com essa pecha que você acabou de colocar. Tipo, creche. O que é uma creche?
é o que você bem disse. Vou deixar meu filho, porque eu preciso trabalhar, a minha mulher precisa trabalhar, e alguém precisa cuidar da criança, dar mamar e tal. E como você bem pontuou, não é apenas isso. Existe um projeto pedagógico para crianças de 0 a 3 anos. As pessoas têm que se formarem nesta área específica do conhecimento, né? Você precisa, além de dar mamar, além de trocar a fralda, você precisa estimular essa criança dentro de um conhecimento pedagógico, etc. Tanto que o nome adequado hoje é CEMEI, né? Centro Municipal de Educação Infantil. Exato. De educação infantil, exato, né? Fica melhor, né? O CEMEI, acredito que é o nome que mais se adequa aí, porque ele fala de um centro, né, de educação infantil, enfim, né, que é a primeira infância, né? E então esse, vamos dizer, estudo culminou daí com a reforma da Constituição, que ela estabeleceu, como você bem disse, o direito, né? Que antigamente era apenas olha, vamos deixar lá e vamos trabalhar. Aí depois passou a ser um direito e agora ela está, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também no Marco Legal da Primeira Infância, que é uma legislação recente, Marco Legal da Primeira Infância. Então hoje nós temos um sistema jurídico já preparado, né, enraizado dentro do nosso grande sistema jurídico, já contemplando toda a legislação desta faixa etária, né? É muito importante. E não esquecendo que existe a preocupação, para além da educação, o do bem alimentar a criança, né? Então, hoje, bem ou mal, de uma forma... A gente pensa que o Estado também está entregando para a criança mais do que a educação, né? Mas uma alimentação adequada para que ela possa desenvolver as possibilidades e capacidades, enfim... E pelo menos essa é a obrigação, né, doutor? E como efetivar isso da nossa perspectiva? Usando a comissão, né, as prerrogativas dos advogados, mas a prerrogativa da Comissão de Educação Infantil. Como efetivar isso? Como é que o senhor pensa que isso vai se concretizar o trabalho da OAB, né, em apoio, vamos dizer, vou usar a palavra apoio, eu acho adequada, a essa efetivação cada vez maior? Doutor Gilberto, percebo que o colega é pontual nos questionamentos, porque, de fato, é bem isso. É bem esse o pulo do gato. Qual é a bala de prata, né? Como que nós vamos resolver esse problema? No Rotary, onde eu fiquei durante 13 anos, nós tínhamos essa perspectiva. Mas o Rotary é uma organização não governamental com pouco poder assim de fiscalização, eu diria. É um órgão espetacular, mas aí eu pensei que, de repente, a Ordem dos Advogados do Brasil fosse uma guarida melhor. E para que finalidade? Comecei a buscar algumas informações e percebi que existe uma possibilidade de você comprometer os futuros candidatos com seus planos de governo. Comprometer. Todos eles fazem um plano de governo antes de se candidatar e são obrigados a entregar esse plano de governo na Justiça Eleitoral. Se conseguirmos nós, através da OAB, um pacto com estes futuros candidatos em prol da educação infantil, por exemplo, o meu objetivo será zerar a fila de crianças aguardando a educação, uma vaga na educação, no CEMEI. Aguardando, muito bem. Assinou, protocolou na Justiça Eleitoral, está protocolado, ok. Começou o seu exercício de mandato, aí de repente a coisa não andou, né? A coisa não foi. Então, quais as experiências que o Brasil tem hoje? No estado, na cidade de São Paulo, houve um trabalho nesse sentido, e na época era o prefeito era o Haddad, que tinha feito esse compromisso junto à OAB, junto ao Ministério Público lá, e aí foi proposta uma ação civil pública exigindo que o prefeito cumprisse o seu plano, né, dentro de um determinado prazo. Então, o que foi feito? O Poder Judiciário acabou ordenando ao Poder Executivo que cumprisse a meta que ele mesmo já tinha se comprometido quando foi candidato. Essa foi a saída que foi adotada lá em São Paulo por uma colega nossa, advogada,
que também tem a educação infantil como um sonho, como uma coisa assim possível de ser realizada. E eles conseguiram elevar com essa medida judicial, com essa ligação que fizeram entre o chefe do executivo, etc. e tal, da média. Hoje a média nacional de crianças fora da escola é de 65%. Só 35% a 40% no máximo das crianças de 0 a 3 estão em CMEIs. 60% a 65% estão fora. A cidade de São Paulo, com base nesse estudo e nessa forma de trabalhar que eles encontraram, com a OAB junto, o Ministério Público junto, eles elevaram para 65% das crianças dentro dos CMEIs. Eu estou falando de São Paulo, que é a maior cidade do país. Que é uma maior cidade do país. Da Latinoamérica. Então, não sei se o doutor Gilberto entendeu, se qualquer coisa me pergunte mais, mas a sistemática que eles acabaram adotando. Entendi perfeitamente. E também quero fazer aqui seguindo no mesma trilha, um reitor de uma faculdade aqui de Cascavel, que hoje já está até aposentado, é um grande amigo, há muitos anos, numa conversa, ele me falava sobre o custo da educação pública e o quanto custaria para o Estado se o Estado contratasse quantidades privadas esse espaço de educação. Certo. Isso o doutor vê como uma saída possível hoje. E ali o estudo que eles tinham, claro, era muito mais barato para o Estado contratar fora do que destinar o que estava destinando para a educação pública. E quando eu digo valores e custos, a gente está falando construção de prédio, manutenção de prédio, professores. Veja, não estou falando de privatização da escola, não isso. Né? A ideia era que o Estado pudesse contratar escolas, as vagas. Eu preciso de 50 vagas. Sim. E aí abre isso, um pregão eletrônico, e essas crianças são distribuídas em escolas particulares que teriam interesse em receber do Estado. O senhor acha isso uma saída viável, doutor? Acha possível isso? Plenamente, doutor Gilberto, plenamente possível. Inclusive, em Cascavel, hoje, já existe um percentual, não sei se gira em torno de 10% das vagas que já são em escolas privadas. Porto Alegre, existe hoje lá mais de 50% das vagas de educação infantil colocadas em escolas privadas, a um custo aproximado de R$900 a R$1.000 por estudante. Aí eu estou falando sempre focando aqui no 0 a 3. Né? Vamos lembrar que dos 6 anos em diante é do ensino fundamental, que já é do Estado, né? E de 4 a 5 é pré-escola. E aí nós estamos falando de 97%, quase 100% das crianças todas já matriculadas em ensino regular municipal. Então o problema é o 0 a 3 mesmo, o problema de ausência, de falta, né, de vaga. E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, acho sim plenamente viável. Por quê? Construção de uma creche é difícil, envolve um dinheiro grande. Existem hoje projetos federais, projetos que contemplam o repasse de verbas da União. Inclusive, Cascavel teve um repasse de verbas recentemente, não me lembro se foi o prefeito atual, que inaugurou 3 CMEIs aqui na cidade e tal, em projetos federais. Mas aí depois você tem o custo de manutenção. Você tem que contratar, porque cada sala de aula de crianças de 0 a 3 anos não pode ter mais que 12 alunos. Senão você fica ali só tapando incêndio. Você tem que ter espaço para estimular, né? Então, vejo assim, o município, sim, tem que ter a rede própria, porque você tem os princípios pedagógicos, que na rede pública ele é diferente da rede privada, né? Então, ele tem que ter a rede pública e uma margem, eu diria que uma margem para não ficar muita construção obsoleta, que exista, então, uma margem de contratação em vagas de escolas privadas, que daí você sempre está fazendo um balanço dessas vagas sem deixar que a fila aumente, né? Então, sim, vejo como uma boa saída, a um custo tranquilo, né? Mas a única preocupação que eu tenho é em relação ao projeto escolar, ao planejamento pedagógico, que daí, se você abrir mão totalmente para as escolas particulares,
você abrirá mão também do seu projeto pedagógico. Você deixará na mão de outros, né? Que penso eu que a escola pública, ela vem de políticas públicas e ela tem um diferencial, né? Ao educar, ao criar, ou em tese implantar, ou começar a arar a terra onde vai ser semeada alguma coisa para a criança se desenvolver no futuro. Né? E a gente imagina sempre que o poder público vai fazer o melhor projeto pedagógico, né? O mais universal, o mais inclusivo, o mais responsivo, né? Apesar das críticas, né, que nós sabemos, sem entrar aí no mérito, mas a gente tem ouvido nos últimos anos no Brasil diversas críticas quanto ao projeto pedagógico que se é ministrado no país, né, tanto de um lado quanto de outro, né? Então o que se busca, na verdade, é um projeto pedagógico que seja exclusivo para essa idade, independentemente de partido, mas um projeto pedagógico... Um projeto de Estado, não um projeto de governo. Exatamente. É isso aí. Esse é um projeto de Estado, não é um projeto de um determinado candidato, não é? Porque os estudos que já foram feitos em cima dessas crianças são estudos universais, eles não têm cor, não tem camiseta, não tem nada, né? Um dos maiores pensadores nesse segmento é brasileiro, sem citar nomes, mas é um cara que é respeitado no mundo inteiro para falar sobre educação. Sim, com certeza, com certeza. Enfim, não podemos também deixar de lembrar, acho que não tem problema algum. Acho que é o Paulo Freire, né? Paulo Freire. Em que pese algumas pessoas acharem que não é a melhor metodologia, mas ele é citado, sim. E é uma pessoa assim como o Pelé. O brasileiro, infelizmente, tem o péssimo costume de esconder os seus ídolos, de enaltecer as pessoas que fizeram bem para o país, né? Nós temos alguns nomes que são referências internacionais e que, às vezes, aqui dentro do Brasil são colocadas, são taxadas ou são colocadas dentro de um círculo e fechadas, né? Vamos falar, Pelé, Paulo Freire... João Gilberto. João Gilberto. O criador da Bossa Nova. Oscar Niemeyer, que é uma referência mundial. E aí a gente tem vários... Se a gente entrar no campo científico mesmo... Meu Deus, Nicolelli, né? O físico Miguel Nicolelli, que fez aquele macaco voar. Macaco não, um robô. Um robô voar. Enfim, é uma série de pessoas, né, que infelizmente o brasileiro parece que tem um complexo de vira-lata, acho que é isso. Aí a gente pode falar da medicina, alguns médicos aí que as cirurgias cardíacas de peito aberto foram os primeiros a desenvolver algumas técnicas. Até hoje se usa a gente está fugindo um pouco, mas uma cola especial que no começo foi Super Bond, que foi o que começou a parar alguns sangramentos no coração, que foi desenvolvido por um brasileiro. Enfim, aí a gente pode caminhar. Isso. E tudo isso... a gente tem que pensar, penso eu, né, o que seria interessante a gente fazer essa avaliação, que se começa a se verificar lá na primeira infância, né? É lá onde começa tudo. Que desenvolve. E assim, como eu falei um pouco atrás, esses estudos que embasaram a importância da primeira infância, de 0 a 6 anos, eles foram cada vez mais sendo abastecidos por novas ideias, por novos projetos pedagógicos, e hoje não se tem dúvida nenhuma mais que o foco da educação tem que ser a primeira infância. Você tem que colocar essas crianças a serem estimuladas, porque nos países que já chegaram num grau de desenvolvimento bastante grande, para citar apenas alguns aí, Coreia do Sul, Alemanha, Suécia, Coreia do Sul tá no topo ali, Coreia do Sul no topo. Eles pegaram e perceberam esses estudos e colocaram as crianças de 0 a 6 anos nas melhores escolas do país, né? Com estímulos, com projeto pedagógico. As crianças crescem com a autoestima elevada, com o cérebro grande, bem alimentada, sem medo de se expor em sociedade, sem medo de conversar, sabe? Sem fobias sociais. Ou seja, você construiu a base. É como se você pegasse um chip zerado e nele você começa a colocar os arquivos que você acha. Ou seja, você vai estruturando essa base. E com um pouquinho de informação não é difícil nem a gente verificar ao longo da história sociedades que fizeram essa vírgula interna e se modificaram completamente. Aí a gente pode falar do Japão pós-guerra.
A gente pode falar dos tigres asiáticos, e aí colocando a Coreia dentro desse caminho. Taiwan. A gente pode falar dos anos 20, 30 e 40 da Argentina, que fez uma revolução educacional incrível e que eles estão colhendo os louros disso, mesmo que seja só o nome, né? Até hoje, mas viveram o ápice, tiveram os anos 70 com a economia talvez mais forte do que a do Brasil, que veja o monstro, que é o Brasil comparado à Argentina em termos de tamanho e população, enfim, e eles conseguiram ter uma economia maior que a nossa. Então, me parece que a educação e claro, a sementinha é onde o doutor está. A sementinha. Também a Alemanha, né? A ressurreição da Alemanha nas duas vezes. Pena que da primeira vez foi o que foi, né? Mas na segunda vez o ressurgimento da Alemanha, né? A importância que eles dão à educação é uma coisa fantástica, né? Eu estudei 11 anos em colégio de padres palotinos, né? Alemães, em Jacarezinho, no Paraná. E a gente percebia que o trato que eles têm com a educação é algo assim muito, muito sério mesmo. Tem até um ditado, né? Como é que você sabe onde um alemão começou que o alemão ele começa uma cidade, ele começa uma colônia a partir da escola. A escola é o centro e o entorno. É interessante. Em que pese a piada, né? Não, mas se depois a gente tiver que editar, a gente edita. Não, o italiano faz isso em volta da igreja, que não deixa de ser educativa também, né? Que tem um cunho pedagógico em algum nível, mas o alemão tem essa preocupação com a educação muito grande. Doutor, pensando e avaliando aqui um pouquinho, esse número me preocupou bastante, essa quantidade de crianças. Eu não sei se esse número reflete a realidade de Cascavel, onde nós estamos inseridos, do Paraná, certamente no Brasil inteiro, porque a gente tem bolsões de pobreza incríveis no país, aí ainda temos, né? Temos comunidades muito distantes, com difícil acesso. Mas em Cascavel, focado na realidade cascavelense, eu não sei qual é o percentual, o doutor deve saber mais ou menos, quanto que está fora dessa educação infantil de 0 a 3, né? E qual que é o principal motivo dessas crianças não estarem na escola? É a falta de vaga? Assim, a primeira questão que você me colocou seriam os dados, né? E a realidade de Cascavel. É difícil o motivo de acertar esses números, porque eles não estão disponíveis de forma fácil, acessível. Você entra no site da própria prefeitura, você vê lá um link de fila de espera de creches. E nesse link tem lá 10 mil e poucas pessoas esperando vaga. Mas nessa lista diz lá que a pessoa pode colocar o nome em 3 escolas ao mesmo tempo. Então talvez essa lista não esteja porque tem nome dobrado. Então, e a municipalidade, Cascavel, não. Você entra no censo escolar e no IBGE, esses dados não estão divulgados lá no IBGE, né? Logicamente, porque há uma falha de comunicação ou porque o município não passou mesmo a informação. O fato é que não há números oficiais. Então, o que você faz? Você pega dados do IBGE, né? O último censo, pega o censo escolar, pega a população de Cascavel, a população de 0 a 13, e aí você vai cruzando dados, cruzando números, para você ter o mais próximo possível da realidade. Então, assim, eu posso dizer para você que depois que a gente analisou todos os dados e números, etc., a nossa realidade não é igual à do Brasil. O do Brasil é 35-65, como eu falei para ti. 35 dentro, 65 fora. Cascavel, eu imagino que nós estamos um pouco melhor, porque nós tivemos recentemente 3 CMEs que foram inaugurados. A gente percebe que, inclusive pelos números também, de vagas que estão funcionando e da fila de espera, imaginando uma população aí de 0 a 3 de 20 mil aqui em Cascavel, se nós estamos com a fila de 10 e tal. Então eu creio que a nossa realidade aqui é um pouco melhor. Então vamos dizer de 45 a 50, de 40 a 50 dentro e de 50 a 55 fora, mais ou menos. Vamos dizer metade a metade. Mas como ele disse, não dá para você cravar isso, porque você não tem a fidedignidade dos dados em nenhum lugar. Só quem pode nos dizer isso é o próprio município, né? Então, mas eu imagino que seja próximo disso. 45% mais ou menos dentro e 55% fora, de 40 a 50. Aí a segunda questão que você me colocou é por que isso não aumenta, por que não há... Então eu vejo assim, talvez
Cascavel está crescendo muito, né? Não posso, logicamente, não é aqui o momento da gente fazer aí uma crítica direta a este ou aquele. Eu tenho certeza que o prefeito atual busca isso insistentemente, que a Câmara de Vereadores também. Todo mundo está remando para o mesmo lado, né? Ninguém quer achar o Judas, não é esse o problema. Nós queremos solução. Como a cidade está crescendo muito, cresce também a fila. Demanda, né? Cresce demanda, porque vem muita gente de fora atrás de serviço. E as famílias novas trazem crianças. E aí tem o problema da educação infantil. Então, o problema da cidade crescer, eu acho que é um deles. Logicamente, a estrutura física é outro. Nós precisamos de pelo menos mais uma escola, né? Um centro, um CEMEI grande, no mínimo mais um, enfim, ou dois. Nós precisamos criar pelo menos mais umas 2.000 vagas em Cascavel. E isso você não faz com um CEMEI apenas, faz com 2 ou 3. E distribuído, né? E distribuído aonde? Na densidade maior, onde a fila é maior, e vulnerabilidade, onde é mais pobre. Tem que ter essas duas variáveis em mente, não é? E também falta dessas parcerias público-privadas, de você agilizar essa colocação em vagas, porque tem muitas vagas em escolas privadas, entende? Tem muita vaga obsoleta aí em escolas de primeiro andar, o primeiro passo, enfim, as escolinhas de 0 a 3 anos. Então, se você agilizar isso, né, você também consegue. Mas eu acho que o pulo do gato é que todos fiquem olhando isso. Que você crie na sociedade cascavelense uma vontade para que isso se resolva. Uma educação, né? E tem a parte do pai também. O pai tem que superar, em qualquer nível social que ele tiver, a ideia de creche. Isso. Essa ideia tem que ser superada. Tem que ser superada, é verdade. Ele tem que mandar a escola para o filho ser arado, para ele estar preparado para o desenvolvimento. E como é que... Daí é uma pergunta que não tem resposta, né? Como é que a gente faz isso com os pais? Né? A ideia não é responder essa pergunta, é deixar ela quicando. Porque aí a gente vai entrar no outro campo, né, doutor? Mas talvez seja importante deixar o recado para os pais, né? Sobre a importância... Eu tenho certeza que existe uma quantidade... E eu sou testemunha de vários amigos que não, meu filho vai para a escola quando ele tiver idade. E aí ele acredita que a idade do filho ir para a escola é lá hoje no primeiro ano, né? Quando a criança tem 6 anos. Não vai nem para o pré, já vai direto para o primeiro ano. Enquanto que outros, não, meu filho 6 meses está na escola, ele já vai começar a socializar do começo, pegando os anticorpos das outras crianças. Então, como é que você resolve isso? Primeiro, eu acho que uma campanha de educação grande. Uma das um dos nossos objetivos do planejamento estratégico é conseguir jogar outdoor na cidade, fazer uma campanha de mídia forte para mostrar a importância da educação infantil de 0 a 5 anos. Né? E os pais começam a ver, mas será que isso é importante? Mas criar uma anteninha, né? Segundo, o resultado, né, desse estudo é que vai fazer os pais também, né? Desculpa, eu tergiversei aqui. Na verdade, o segundo aspecto é que essa geração que vai estudar é que vai ser os pais do futuro. Então, eles vão pensar diferente. Há muitos anos atrás, eu assisti um documentário, ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, época eleitoral da época, e aí nós tínhamos 2 situações. Então, o entrevistador conversava com um pai e a preocupação era um agricultor humilde, né? E ele dizia... O entrevistador perguntava para ele, o repórter, né? Não, como é que o senhor entende educação? Não, eu não tive educação. Mas o meu filho, ele teve educação básica lá na escola, ele teve o 2º grau, ele está fazendo curso técnico, ele vai fazer faculdade. E o que o senhor espera? Eu espero que ele tenha uma vida melhor e que o campo cresça. E aí, corta para uma outra situação, uma outra realidade, onde eu fazia a mesma pergunta pro entrevistado e ele, eu não estudei, meu pai não estudou, eu sou analfabeto, a mãe dele é analfabeta, o avô é analfabeto e provavelmente ele vai ser analfabeto também. Eu tenho certeza que se a gente pegar as realidades daqui de 20 anos atrás, quase 30 anos atrás, 24, 25 anos atrás, e se a gente pegar a realidade das 2 famílias hoje, a gente vai ver, sem dúvida nenhuma, como se modificou.
Isso não sei como é que é na família do doutor, mas eu vejo na minha. Meu pai tinha uma preocupação muito grande em que a gente pudesse estudar, estudasse. Sim. E qual é a qualidade de vida que meu pai podia proporcionar para os filhos. Na época, a política para filhos era outra, então a ideia era ter bastante filho, né? Hoje a política de filhos é diferente. E como nós hoje procuramos educar e criar os nossos filhos, né? Então, isso é de geração para geração, como o doutor falou. Doutor, dado tudo isso, e o tempo, levando em consideração que o tempo passa, a comissão vai ficar, nós iremos, né? Qual é o legado que o doutor espera deixar para a comissão do futuro, que vai tratar do assunto? E quais são os passos aí nos próximos anos para que a gente consiga implementar e fazer esse trabalho forte, consistente? Então, nós montamos um planejamento estratégico onde estabelecemos algumas diretivas, né? Quais são as metas, né? Quais os nossos objetivos e como que nós vamos fazer para atingir essas metas, né? De que forma? Então, o primeiro passo seria obter esses dados que a gente estava conversando há pouco, que eles são hoje fugazes, são dados que nós não temos certeza deles, né? Então, a primeira atividade nossa vai ser enviar um ofício para o município, para a municipalidade, com cópia para o Ministério Público, enfim, para todos os órgãos envolvidos nesta finalidade nobre, né? Para tentar obter esses dados e saber qual é a realidade. Depois, né, cobrar que sejam realizadas as unidades, né? Mas não vamos dizer, desse mandato que está aí acabando, nós queremos, se possível, os dados. Mas dos futuros candidatos, aí sim nós queremos compromissos, porque aí na sequência, né, aí nós podemos implantar a sistemática que foi implantada em São Paulo, que é exigir o cumprimento do plano pelo candidato que vencer as eleições. Trazê-los aqui na OAB, com o nosso presidente, sentar numa mesa e falar: você se compromete? Sim, me comprometo, ok. Está registrado. Não cumpriu? Ação civil pública e vamos exigir. Mas dentro da legalidade, sem enfrentamento, buscando o objetivo. No debate democrático, né? Claro, a ideia... você tem interesse? Tem. Bom, então está afirmado o compromisso? Bom, agora o senhor cumpre o compromisso. Então, é nessa seara. E, além disso, a gente pretende também visitar alguma cidade que deu certo, né? Então, por exemplo, São Paulo seria um lugar também interessante para ver o que foi feito lá. Case de sucesso. Isso. Agora, o legado mesmo, que você falou do legado que eu poderia deixar. Na verdade, é acender a luz, né? Acender a luz da importância da educação infantil, né? Da importância relevante, enfim, né? Que isso possa ficar para que outros colegas nossos, advogados, continuem. E o doutor Alex também, o presidente, já me disse, e eu falei para ele que Deus queira que essa comissão seja uma comissão atuante, perene, né? Porque o objetivo é muito, muito nobre, muito salutar, né? Nesse sentido. E para os colegas advogados que gostariam de se aliar à causa, qual é a mensagem? E aí, até se quiser falar direto com a câmera, falar direto no olho do colega. Eu vou falar assim, vou pedir, na verdade, para os colegas. A gente fez a comissão, nós estamos com 3 na direção, a doutora Antonella, a doutora Julie, e tem bastante colegas que se inscreveram na comissão. Fizemos a primeira reunião, mas não veio ninguém. Então, assim, que talvez também a gente tenha divulgado, talvez numa mídia, uma reunião híbrida, talvez fosse também interessante, né? Mas eu gostaria de pedir a participação dos colegas que se interessam pelo tema educação infantil e que venham cerrar forças conosco para observar o que está acontecendo em Cascavel. E eu digo Cascavel porque é difícil você trabalhar com esse tema no Brasil inteiro, não esqueça. A gente tem que resolver um pouquinho de cada vez, né? E se a gente conseguir fazer com que Cascavel seja um modelo para o resto do país, enfim, que ele possa se mostrar assim, para que os outros também tenham intenção de ir atrás, né? Legal, doutor. Tem um pensamento que eu gosto muito,
que acho que é do Greenpeace, se eu não me engano, que é seja local, mas pense global. Legal. Né? Então, nós estamos aqui em Cascavel, né? A nossa realidade é local, mas a gente está antenado com o que está acontecendo no mundo e a gente tem que ser essa antena ligada no mundo. Né? Doutor, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Obrigado. Eu acho fundamental. Não é muito importante, eu acho fundamental. Pessoalmente, digo que me aliarei à causa com força, porque me é querida. Obrigado. Né? E pode contar comigo. Né, o presidente já validou, já avaliou, e eu penso que isso se repercute pelo Brasil inteiro, com mais ou com menos facilidade ou dificuldade, né, para alcançar isso, mas eu acho que entre o dever fazer e o fazer, a gente vai fazer. Né? Isso aí. Dá o primeiro passo. Parabéns, doutor. Gostaria de deixar um recado para os colegas? Sim, um convite, talvez, né? Eu gostaria de pedir aos colegas que, como eu falei um pouco antes, né, que a gente precisa quebrar, na verdade, esse ciclo vicioso do Brasil de que os comandantes ou os que estão acima na pirâmide, no sistema, que eles não... ao pensamento antigo de que eles não queriam que os de baixo estudassem para talvez tomar o lugar deles, né, lá em cima da pirâmide. Que não é isso absolutamente. Nós queremos que a sociedade seja mais justa, né, que haja uma justiça social, que é uma das bandeiras da ordem. E é nesse sentido que eu peço a ajuda de todos para atender as crianças aí. Doutor, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. E para você, colega advogado, nós vamos nos despedindo, não sem antes convidar também em meu nome para que façam parte, que conheçam a comissão da qual o doutor Heriberto é presidente, a comissão do direito infantil, e para falar do nosso espaço, né, da nossa sala, que foi trabalhado com bastante carinho, que está aqui disponível e à disposição de todos os colegas advogados, das comissões. A diretoria já faz uso, né, da sala e da sociedade em geral. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.